Johann Tauler, que na verdade é Johann Tauler, em 1312, bem antes da Reforma, onde seus escritos místicos contra muitos dogmas eclesiásticos de Roma levaram à censura da igreja. O Papa proibiu ele de ministrar a Eucaristia. Sabe o que ele fez? Continuou ministrando. Disseram para ele se afastar e abandonar o sacerdócio, pois ele continuou. Então, muito antes, 200 anos antes de Lutero, existiu um frade que começou a reforma. Esse homem enfrentou a igreja até 1320, participando do grupo esotérico Os Amigos de Deus. Foi esse homem, Tauler, que inspirou 200 anos depois Martim Lutero. Tanto que Johann Tauler é o compositor do hino Um Barco Carregado, que é o número 2 do hinário luterano até hoje. Então, na verdade, Lutero não fez reforma nenhuma. É outra mentira. Não só foi padre, morreu padre, casou, porque ele queria reformular a igreja, entre aspas, mas sua força não vem dele, vem do establishment. Você acha que Lutero fez tudo isso? Bom, primeiro não foi ele, foram vários padres. Segundo, foram financiados por quem? E terceiro, quem é a mente? Quem inspirou Lutero? Não foi Lutero. 200 anos antes, Johann Tauler foi um frade que já pregava as mesmas teses de Lutero. Lutero só copiou. Por que Lutero conseguiu com outros padres reformar ou dividir a Igreja Católica? E por que Lutero não virou torresmo na fogueira da Inquisição? Com todo respeito, mas qualquer coisinha virava torresmo, é ou não é? Porque não é um homem, é uma agenda, é um plano. Porque todas as igrejas evangélicas são financiadas desde o início pelos líderes de ordem iniciáticas, não para reformar a igreja, mas para o grande iluminismo que não começou no século XVIII, mas que vai durar 2 séculos. Grande plano de príncipes intelectuais, pensadores e burgueses, senhores do mundo europeus que financiaram tudo isso, a grande agenda chamada Reforma Protestante. Mas que em 1521 Lutero foi acusado de heresia e condenado à fogueira, mas ele virou torresmo? Um homem chamado Frederico, o sábio, o mago, refugiou Lutero no castelo de Wartburg, tanto que em 1526 os senhores daquele tempo, príncipes e burgueses, eles e não Lutero, foram eles que em 1526 batizaram de a Reforma Protestante. Então quem deu o nome do plano não foi o padre, foram eles. Para a tesoura, eis que Aicar veio com Inácio de Loyola. Este homem foi ferido em combate na fortaleza de Pamplona em 1521 pelos cruzados, uma briga francesa. Aqueles que feriram ele eram os cruzados, então ele passou a se dedicar para vingar os cruzados. E aí surgiu o poder vermelho dentro da igreja. Então, em 15 de agosto de 1534, Inácio e outros 6 líderes, 7 homens, fundaram a Companhia de Jesus, os jesuítas, na Capela dos Mártires, para conter a reforma protestante e, adivinhem, defender o trabalho missionário em Jerusalém. Se os cavaleiros templários, pelo poder azul, o blue, tinham, desde o ano 1000, a ideia de defender Jerusalém, agora nasce o poder vermelho dentro da igreja, que é o que é chamado de maçonaria evangélica e maçonaria católica. Quem é que criou os castelos? Os templários. Vários. Esconderam ele lá. Por que Lutero conseguiu ficar escondido lá com barba grande para não ser reconhecido e teve a sua vida inteira lá, trabalhou lá, teologicamente, protegido por eles num castelo? Você está entendendo ou não? Sim. Nas igrejas, quando é comemorado a Reforma Protestante, os pastores dizem: que linda história, Deus usou Lutero, Lutero é um anjo do Apocalipse, Lutero é... Aí, nesse mesmo tempo, a igreja construiu a contra-reforma. Qual é a contra-reforma? Quando você escuta contra ou anti-reforma, você está ouvindo o quê? Tesoura.
Porque no começo a Reforma Protestante ela era um movimento de pré-iluminismo. Ela foi feita por nobres, por príncipes, por burgueses. Quem fundou a igreja evangélica eram homens pensantes, inteligentíssimos, poderosos. Mas comandada por quem? Por eles ainda. Quem é que comanda tudo isso? São eles, os cérebros pensantes das maiores denominações do Brasil e do mundo. Não é esses pastores que você vê pregar bonito, que está na capa lá disso ou daquilo, do folder do Congresso. Esses daí são só articuladores. Cérebros pensantes, cientistas. Não são pregadores. Cientistas de igreja são aqueles que fazem o credo, a revista teológica, a revista sabática, a formação. A formação. Não é pastor de púlpito. Não é pregadorzinho que vocês conhecem por aí. Vocês pensam o quê? Vocês pensam que Edir Macedo, R.R. Soares, Marco Feliciano são eles? Os cérebros pensantes? Nunca.